Isso você vai cortar, né? Não sei, vamos ver. Tá, vou começar falando, tá? Uhum. Então vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Então, estou com uma pessoa aqui do meu lado, uma pessoa muito especial. Dá pra adivinhar quem é? É minha mana! Aê! Essa é minha irmã Kelly. Falei pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos compartilhando o mesmo microfone, porque aqui só temos um microfone, né, por enquanto. Mas estou compartilhando para vocês ouvirem melhor. Então eu trouxe a minha irmã Kelly, minha irmãzinha querida. É a primeira irmã que eu tive, nós somos em 4. E fui eu a primeira, ela a segunda, aí tem uma outra que chama Bianca a terceira, e a caçulinha a quarta, a Larissa. E por que eu trouxe a Kelly aqui? Porque a gente tem muita sintonia, eu e ela, né? Então, desde pequenininha, acho que até pelo fato de ter sido minha primeira irmã, tudo mais, não que eu não tenha com as outras, também tenho. Mas eu achei legal explorar esse assunto de sintonia entre irmãs, né? E como que isso acontece, principalmente no âmbito familiar. Muitas vezes a gente observa, né, que tem alguns familiares, alguns membros da família, muitas vezes não são nem irmãos, nem pais, nem mães, podem ser primos, podem ser tios, que a gente tem aquela sintonia que é muito especial, né, que a gente sente uma coisa ali que é diferente. E aí eu trouxe a Kelly pra gente falar um pouquinho, né, das nossas experiências, das nossas palhaçadas de irmãs e, enfim. Então, eu sou um pouco tímida, assim, pra gravar, porque eu nunca gravei nada, né, na verdade. Então, assim, fico um pouco cheia de dedos, assim, pra falar, mas isso é basicamente isso que a minha irmã falou, né? A gente tem uma afinidade e tal. Tenho, lógico, não excluindo as outras irmãs, mas a gente sempre teve aquela coisa, assim, só de se olhar já entendeu que o que cada uma queria, assim, né? De repente, se ela precisar de alguma coisa, assim, ou tava em alguma situação, eu só de olhar já sabia mais ou menos se ela tava. Enfim, a gente A tem gente essa tava, afinidade. a gente tava até conversando agora há pouco, né, que sobre... Ela sempre sabe quando eu não gosto de alguma coisa, quando tá alguma coisa errada, mas assim, só de olhar pra minha cara, ninguém percebeu, ela já tá perguntando, Jô, tá tudo bem? Né? Você já sabe. Então é muito legal essa sintonia. E teve várias vezes que aconteceram, a gente tava até tentando relembrar aqui, esses episódios assim de telepatia, de sentir o que ela tava passando, o que eu tava passando, onde que ela tava, onde que eu tava. E uma das últimas vezes que eu me lembro, não faz muito tempo, eu tava indo pra minha mãe, eu acho que eu tava indo pegar a Isabela, minha filha. E eu não sabia que a Kelly tava lá, não sabia nada, não tinha visto o carro nem nada. E foi muito engraçado, porque eu cheguei assim no portão pra tocar o interfone, e aí eu senti, a Kelly tá aí. Aí, batata, cheguei lá, a Kelly tava lá, com os filhos, tava visitando a minha mãe. Então, a gente tem uma ligação, assim, muito especial, né, que é... Você lembra de algum... Tem um monte, né, que agora a gente tá tentando relembrar, mas assim... Você lembra de alguma que... Não, o que eu tava comentando com a minha irmã agora há pouco, assim, é que a minha irmã teve um problema quando a gente morava no exterior, enfim, na Itália, que ela teve um problema de asma, né, de Bronquite asmática, né? bronquite asmática. E aí, tudo bem. E, assim, de volta ao Brasil, né? Às vezes ela tinha umas crises de asma, né? Aí ficava aquela, assim, falta de ar e tal, aquele incômodo, né? E aí, não sei como surgiu isso, assim, como, eu sempre, quando ela tinha essas crises, eu dormia do lado dela e, como instinto, eu abraçava, né? Sabe aquela posição, tipo, conchinha, assim, de abraçar. E ela diz que assim, passava, né? Essa agonia, né, da asma e tal. E ela apagava, né? Dormia tranquilamente, era batata. Ai, tava com crise de asma, ela. Tá, era automático, eu nem pensava assim, deitava do lado dela, abraçava ela assim e. Assim, eu acho que de repente é uma coisa de. Pode ser de energia boa, de. Que faz com que. É que é difícil de explicar uma coisa que a gente não vê, né? É verdade. Então, assim. Quando é coisa energética, né, por cima, Eu acredito nessa coisa de energia boa, ou energia ruim, de repente você não conhece o lugar, ou até uma pessoa que te agrade, mas não tem uma energia legal. Ou você entra num lugar também, a energia tá pesada, ruim. Eu acredito muito nisso. Então, referente à energia boa,
Eu acho que isso acontecia quando ela tinha essas crises e eu, né, abraçava ela e passava, por algum motivo, né? E era batata, gente, porque realmente eu tinha fortes crises, eu não conseguia respirar, era muito agoniante. E aí, quando ela me abraçava, passava alguns minutinhos assim, a gente deitada na cama já me dava um soninho, já melhorava. Eu acho que é essa coisa da energia boa mesmo, da energia que envolve, né, a gente, assim, quando a gente se junta. Então isso me fazia bem. E aí até a falta de ar dava uma melhorada e eu conseguia dormir. E teve vários outros acontecimentos, assim, porque a gente sempre entendeu muito uma outra, né? Então, conta lá do restaurante que a gente Ah, trabalhava. Não, não, da lanchonete, né? a gente trabalhou juntas numa lanchonetezinha lá nos Estados Unidos, né? E a gente fazia Olha aqui umas. pra câmera. A gente tem que me acostumar a olhar na câmera. A gente. Desculpa. A gente fazia umas. Lógico, né? Às vezes, com a falta de experiência, a gente fazia umas coisinhas erradas, vamos dizer assim. Claro, a gente nunca tinha trabalhado com isso, né? E, enfim. E aí era uma sorveteria e fazia. A gente servia também sanduíches, montava uns sanduíches lá que a gente foi treinado e tal. E na correria, a minha irmã acabou fazendo sanduíche, não sei o que aconteceu, na hora dela pegar o sanduíche para ir na outra bancada para colocar alguma coisa que precisava, ela simplesmente derrubou o sanduíche e assim, ele não caiu, ele caiu de uma forma que o recheio todo foi pro chão, ou seja, entendeu? E aí ela olhou pra minha cara, Kelly, assim, na hora, eu acho que quase ninguém percebeu, assim, foi tudo muito ela só falou, Kelly, aí eu, quando a gente viu, já tava fazendo hoje, já tinha servido, já fez um novo, enfim, na questão, assim, de afinidade, inclusive, o pedido de socorro da minha irmã, pra mim, foi uma coisa assim, ela foi, eu já sabia que, antes de olhar o sanduíche no chão, alguma coisa tinha acontecido. Quando eu olhei, enfim, a gente se entendia muito bem nessa coisa de trabalhar junto, a coisa fluía, entendeu? Então, até nisso, dava certo, né? Por mais que a situação, né, era ruim, a gente conseguia dar um jeito, né? Então, acho que isso também tem a ver com afinidade e tal, até em trabalho, que é uma coisa assim, se você não tá bem com a pessoa, se você não tem afinidade, não dá certo. Então, é isso, assim, eu lembrei desse dia que foi engraçado, né? Depois de tudo. Foi engraçado. E foi muito gostoso, assim. Foi estressante, as partes estressantes, porque, que nem ela falou, trabalho, né? É trabalho, esses trabalhos que a gente conhece, né, hoje em dia. E a gente passou uns bom bocados lá, né? Mas, assim, era bom, acabava sendo gostoso porque a gente tava juntas. E aí a gente se divertia, né? E... Nossa, e não ia quase ninguém naquela sorveteria, né? Não, por isso que eu tô falando. Não, é que você esqueceu, mas ia bastante gente. Então, é que às vezes Ia tinha bastante assim, gente? horário de pico. Tinha horário de pico. Às vezes não tinha uma alma viva. E outros dias, tipo, final Nossa, de eu lembro semana. sempre vazio. Não, é que você esqueceu. Nessas horas que tinha muita gente, que a gente se atrapalhava, porque teve uma época que era só nós duas, éramos só nós duas, e a gente tinha que dar conta. E era a gente fazendo e sendo caixa. Então, assim, por isso que acontecia certas. Mas, enfim, deu certo, né? No final deu certo. Então, e aí outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu acho que é uma coisa muito gostosa, assim, né? Eu sempre falo muito de sentimento aqui no canal, falo de sintonia, de energia. Então, eu e minha irmã, a gente tem uma sintonia muito boa. E toda vez que a gente tá juntas, né, a gente sente uma coisa muito gostosa, assim. É como se fosse um reencontro, toda vez que a gente se encontra. Hoje em dia a gente tem as nossas famílias, a gente mora longe uma da outra, né? Assim, não é muito longe, mas não é perto, né? Então a gente não se vê toda hora, como a gente se via quando era pequena. Mas a energia é sempre a mesma. Então toda vez que a gente se encontra é muito carinho, muito amor. E a gente se abraça, e aí a gente começa a conversar. E o gostoso, né, é que a gente não tem. Como nós somos irmãs e a gente tem essa sintonia gostosa, não tem essa coisa de competir, sei lá, de não confiar. Coisas que você acaba percebendo, né, se relacionando com outras pessoas, enfim. Eu me sinto totalmente à vontade com ela. Assim, a minha irmã tem, apesar de cada uma ter seguido a sua vida, né, casar, ter tido filhos e tal, tem muita coisa que ela, até assim, de acreditar, de exercer, que assim, não é a minha área, não é o meu, não é o que eu sigo exatamente, eu respeito, eu acho que isso é muito importante, assim, você respeitar o que cada um acha que
que quer seguir na vida profissional, ou seja o que for. Mas mesmo assim, eu sempre tento ao máximo assim lembrar o seguinte, desses momentos que a gente passou, principalmente nos momentos difíceis assim de adolescência que a gente teve junto, assim, a gente sempre teve uma outra, né? Às vezes quando não tinha como falar de repente com o meu pai ou com a minha mãe, sempre ela estendeu a mão pra mim, entendeu? Sempre teve aquele ombro amigo assim. E eu nunca precisei, tipo, buscar. Lógico que eu tenho amigas e tal, mas eu nunca precisei buscar fora. Eu sempre tive ela, entendeu? Hoje a gente tá um pouquinho assim, mais distante, mas pela correria e tal. Mas é sempre bom lembrar isso, assim. Sempre bom buscar novamente isso pra gente até se conectar de novo, entendeu? Porque a correria e tal, às vezes não deixa com que a gente se reúna muito e tal. Mas eu acho muito legal, assim, essa sintonia nossa. É verdade, é muito bom. E eu sempre tenho a sensação de que eu conheço a Kelly de outras vidas. É uma coisa muito forte, assim, pra mim. E por conta dessa sintonia que a gente tem, né? Não é por acaso. Como eu sempre falo pra vocês, nada é por acaso. Tudo tem um motivo, né? É confiar nas nossas sensações, do que a gente sente, do que tá dentro da gente. Então, com a Kelly eu tenho certeza que a gente teve uma ou outras vivências. Engraçado que eu não encontrei a Kelly ainda em nenhuma das regressões que eu fiz, e eu já fiz várias, né? Já contei pra vocês aqui no canal. Talvez as vidas que eu acessei foram em determinados momentos que de repente ela não estava, mas pode ser que eu vivi junto com ela alguma das vidas que eu já acessei, né? A gente não sabe. Não sei qual que foi o parentesco, se é que era um parentesco, se só era uma amizade, enfim. Mas tenho certeza que ela tá em algum lugar lá atrás, no meu passado. Porque explica, né? Essa sintonia toda que a gente tem. Bom, então acho que é isso, né, Quer falar mais alguma coisa? Alguma lembrança? Não, é que estou tímida ainda. Acho que a próxima vez eu vou ficar mais solta. Mas eu sou a irmã mais palhacinha, entendeu? Eu sou não tão séria e tal, como a minha irmã. Assim, eu sou séria, mas eu tenho esse meu jeito, assim, de quebrar o gelo, vamos dizer assim. Não É é meu que jeito, entendeu? Vocês têm que ver a risada da minha irmã. Se vocês ouvirem, vocês vão dar gargalhada junto, porque... Ah, lembra quando a gente estudava juntas lá no Itanhaém, quando a gente morou em Itanhaém? Da bota? Da bota? Não era da bota. É o que a Raquel mais lembra quando eu fui visitar ela, a bota. Gente, vocês não têm noção. Quando chovia, tadinha da minha mãe, ela fazia pro nosso bem, mas olha, era muito difícil. A minha mãe comprou botas Foi meu vô. Foi o vô? A galocha azul. Acho que foi o vô, isso mesmo. Aí ele comprou as botas azuis, galocha. Mas daquelas assim de trabalhador mesmo, né? Bem grandona. Galochas aqui, a gente com a idade. E era cano longo. A gente ficava com vergonha de aparecer com aquela galochona. Na escola. Porque era mó bullying. A gente trocava na mesma esquina de casa. Olha só, nada a ver, né? Hoje em dia eu não tô nem aí, mas assim... coisas de adolescente, enfim. A gente trocava ali e colocava a galocha e ia com o pé naquela sujeirada da chuva, com um tênis bonitinho, enfim, vai entender, né? Era pra não chegar com a galocha na escola e não trollarem com a gente na escola. Um dia eu coloquei na sacola, a sacola que rasgou, caiu, eu tava com uma amiga minha, enfim. Isso daí é papo pra outra gravação, mas me deu conta. As memórias. Não, mas a Kelly é muito engraçada. Aí eu ia falar, né, que a gente estudava nessa mesma escola. Estudávamos não na mesma sala, porque nós temos 3 anos de diferença, eu e ela, né? E então eram séries diferentes. Mas era próximo. Onde ela tinha aula era sempre próximo de onde eu tinha. E, gente, toda vez que ela gargalhava, eu escutava lá da minha sala onde eu tava. E aí eu começava a gargalhar junto. Aí todo mundo, o que foi, Joyce? Gente, vocês não estão ouvindo a minha irmã gargalhando? Mas é uma gargalhada que você não tem noção. Eu não acho. É assim que é. Depois eu vou te... Bom, tudo Por bem. quê? Não, depois eu tenho um vídeo que você vai rir. Que eu gravei pra minha amiga. Mas eu dou cada risada. Eu passei esse áudio pra minha amiga, né? Aí eu dou aquela risada. Eu ouvindo meu áudio, eu dei risada. Quando eu mostrar pra minha irmã, ela vai rir. Tá vendo? Vocês vão dar risada. Se ela gargalhar alguma vez aqui no canal, vocês vão gargalhar junto. Então tá bom, gente. Era pra gente conversar um pouco sobre essa questão de família, né? De sintonia com entes familiares. E eu trouxe a minha irmã, porque a gente tem uma sintonia muito forte, eu e ela. E eu queria trazer isso pro canal, pra vocês também refletirem sobre isso um pouquinho, né? E explorar
né? Essas relações que são tão boas pra gente, né? Que a gente traz de outras vivências aí, ou do plano espiritual, ou de outras vidas. Enfim, são companheiros que a gente tem de outras vidas. E isso é muito lindo, Uhum. né? Isso aí. Então tá bom. Um beijo então pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Aqui que a câmera quer, desculpa. É aqui, ó. Eu não consigo olhar só pra câmera. Mas tem que olhar pra câmera, Ah, tá? eu queria ficar me olhando. Tá. Mas você pode ficar se olhando e olhando pra câmera, não? Até pode, mas quando você for falar é melhor olhar pra Ah. câmera, que aí você tá olhando pra pessoa que tá te vendo, Entendi. entendeu?